Olá, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Tim, nós estamos iniciando mais um programa Falando Francamente. Programa Falando Francamente, sempre às terças-feiras em nossas redes sociais. Programa Falando Francamente, oferecimento do Crematório Memorial das Saudades. A nossa missão é oferecer conforto e respeito para a família enlutada e preservar a memória de quem partiu e deixou saudades. Crematório Memorial da Saudade. E conosco hoje a optometrista Jaqueliane Belling. Nós vamos falar sobre problemas de visão. Você enxerga bem? Você enxerga mal? A partir de que idade a gente começa a enfrentar esses probleminhas que fazem com que o braço tende a crescer um pouco mais? Conosco, portanto, Jaqueliane Belling, optometrista que atua em Corupá. Já que seja bem-vinda ao Falando Francamente. A gente fala de optometrista e as pessoas perguntam, mas qual é o ramo de atividade, em quais circunstâncias atua a optometrista? Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. O optometrista é um profissional responsável pelo atendimento primário da saúde visual. Formação de bacharel, ele pode prescrever óculos, mas para isso primeiro ele precisa avaliar se este olho tem uma doença ou não. Avaliou, não tem nenhuma alteração patológica, pode dar andamento ao atendimento, que no caso seria a prescrição do óculos, lente de contato, exercícios de ortóptica, enfim. Caso tenha uma patologia, aí se encaminha para o oftalmologista. Oftalmologista, que é o profissional que está especializado para o tratamento, né? A gente percebe, eu tenho 54 anos, embora não pareça, tá? É que eu comecei bastante novo na atividade. Mas a gente percebe que com o advento da idade nós vamos perdendo gradativamente a visão, que pode ser algo absolutamente natural. Mas eu percebo também que eu enxergo bem de longe e não enxergo bem de perto. Por que isso acontece? Quando a gente chega aos 40 anos, a gente começa a perder a capacidade de acomodar, aonde a maioria das pessoas percebe que o braço vai ficando curto. Isso se chama... Eu falei crescendo, não, é curto. É curto. Isso se chama de presbiopia, uma dificuldade para perto, que teoricamente deveria aparecer com 48 anos, mas o que a gente observa ultimamente nos consultórios é que vem muito antes. 40, 42, 44. Por quê? Isso é natural ou tem alguma explicação? Hoje nós abusamos muito dos eletrônicos e com isso a gente observa que as pessoas estão se tornando presbitas mais cedo, especialmente quem está na linha de frente de ficar muitas horas, tanto no computador quanto no celular. Se você for avaliar o pessoal que trabalha mais com agricultura, normalmente estes, quando não tem nenhuma ametropia na idade jovem, eles iniciam o uso do óculos para perto com 48. E ela tem absoluta razão nisso, porque os meus pais começaram a usar óculos perto dos 70 anos. Meu pai tem 82 anos, cuida de 200 cabeças de gado, para vocês verem a saúde dele junto com a minha mãe. E ele hoje, naturalmente, ele não usa óculos, só em ocasiões especiais. Então, tem uma explicação disso aqui com realmente esses problemas de visão. E hoje, muitas crianças, desde cedinho com o celular. Qual é o perigo disso, Jaque? Além de alterações patológicas que podem aparecer no futuro, o problema é a miopia. A criança passa horas com o olho acomodado na visão de perto e quando ela vai olhar para longe, esse olho já não relaxa mais como ele deveria. Por isso se vê tantas crianças, tantos jovens míopes, que é uma miopia adquirida pelo excesso de eletrônicos, que só vai aumentar. Por causa das crianças, isso aqui se tornou um vício. Não só das crianças, mas elas são mais vulneráveis para a miopia. É uma questão bastante grave. E olha, uma observação, talvez muitos pais não vão gostar do que eu vou dizer, mas muitos recorrem ao celular para ficarem um pouco mais tranquilos. Dá o celular para a criança, para o filho, eles ficam lá.
envolvidos e acaba, obviamente, oferecendo, entre aspas, uma tranquilidade maior para os pais, o que não é naturalmente recomendável. O programa Falando Francamente tem o apoio do Crematório Memorial da Saudade. A nossa missão é oferecer conforto e respeito para a família enlutada e preservar a memória de quem partiu e deixou saudades. Mais informações, telefones 999585275 e 3375-0423, Crematório Memorial da Saudade, em Corupá. Já que a gente falava exatamente desse perigo do celular, e a gente falava também dos problemas a partir aí dos 45, 50 anos, tem essa questão do fator hereditário ou não? Ou seja, meus pais têm problema de visão, eu também vou ter problema de visão quase sempre? Teoricamente, sim. Dependendo do quê? O que a gente observa normalmente quando os pais têm astigmatismos consideráveis, os filhos... O que é isso? O astigmatismo normalmente ele é uma dificuldade para longe e para perto que causa muito sintoma. Então ali a gente já entra na fase infantil, né? Então aos pais, o filho se aproxima muito do papel, se aproxima muito da televisão, não tem paciência para fazer as atividades, esfrega muito os olhos, reclama de dor de cabeça, às vezes o olho lacrimeja. Presta atenção, porque a gente pode ter uma ametropia. O que é uma ametropia? Alguma alteração para enxergar bem, ou de longe ou de perto, porque as crianças às vezes também podem ter uma dificuldade de perto. Qual é a diferença entre o óculos e a lente? É uma questão de estética apenas ou não? Sim, mas em alguns casos a lente de contato vai causar mais conforto para o usuário, especialmente quando é uma dioptria, um grau muito alto. Então ele tem mais liberdade visual. Obviamente que precisa ser avaliado se ele pode usar e qual é a atividade que ele trabalha, porque às vezes a gente não recomenda também. Mas em conforto, para algumas pessoas, sim. Eu não tenho conforto com lente de contato. É difícil de adaptar também, não? Não, não é difícil, mas depende muito do paciente. São algumas coisas que a gente leva em consideração, mas para algumas dioptrias, alguns graus, sim, a lente de contato é melhor. Programa Falando Francamente, falando sobre visão. Você disse que o computador demais faz mal, o celular demais também faz mal. Eu quase que 13, 14 horas ou mais por dia estou à frente do computador, talvez por isso até usando óculos. Faz algum tempo já por conta disso. E como resolver esse problema? Se eu não posso ficar muito tempo no computador, eu tenho que ter algum descanso? Como que funciona? É sugerido, após 1 hora de trabalho, fazer pelo menos uns 5 minutos de descanso, e especialmente olhando a longa distância. Às vezes isso não é possível na tua rotina, mas aí a gente vai para as crianças. É 1 hora de celular por dia o recomendado, fracionado em 4 momentos de 15 minutos. É muito mais fácil você deixar uma criança quieta com o celular, com certeza. Mas a conta vem. A criança vai ficar mais nervosa, mais irritada, ela não vai dormir direito por causa da luz azul. Eu fiquei impressionado porque eu vi um vídeo em que as crianças dormindo, meio que sonhando, elas ficavam mexendo as mãos como se estivesse trocando de imagem no celular. Sabe que aquilo me preocupou? Elas ficam, especialmente se você deixá-la no celular à noite, ela não vai ter um sono bom. Então vamos lá, 1 hora por dia é difícil, é muito difícil, mas aí precisa entrar a negociação. É muito mais fácil para a mãe que chega em casa, que precisa organizar a casa, almoço, enfim, deixar a criança com o celular, porque aí o serviço dela também vai render, mas a conta vem. E às vezes não é barata quando a gente fala da questão clínica, né? Porque a criança vai usar óculos muito mais nova do que se eventualmente ela não tivesse uma assiduidade com o aparelho de celular, principalmente. Para a gente fechar, eu sei que nesse caso aí
existe uma curiosidade muito grande, você tem o conhecimento, mas é uma questão mais clínica. Qual é a relação diabetes e visão? Vamos lá. Qualquer pessoa na fase adulta que seja diabética ou hipertensa, a primeira coisa eles precisam tentar controlar ao máximo essa alteração. Porque o que a gente ouve às vezes, a minha pressão só sobe às vezes. Não, ela está subindo sempre, você que está sentindo às vezes. Então, se você tem essas duas alterações patológicas e não está cuidando, a gente pode ter duas alterações patológicas no olho que podem levar à cegueira. Também é grave. É muito grave. E aí o que acontece? O não controle da diabetes, além de fazer a alteração patológica, ainda a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de adaptar com o óculos, por causa que toda vez que a tua glicemia sobe ou baixa, o teu grau também muda. Mas isso perto da alteração patológica que provoca nos olhos, é nada. Então, tem diabetes, tem pressão alta, é hipertenso, o maior controle possível. Porque senão lá na frente você pode ter uma alteração nos seus olhos também, que aí você pode chamar um oftalmo para te explicar bem detalhadamente o que acontece, mas pode causar cegueira. Obrigado pela entrevista, obrigado pela presença no Falando Francamente. O prazer foi meu, estou à disposição sempre. Conversei com Jaqueliane Belling, ela é optometrista, atua no município de Corupá. Finalizamos aqui o programa Falando Francamente de hoje, no oferecimento do Crematório Memorial da Saudade. Você é espírita ou você acredita no espiritismo? Eu estou agendando uma entrevista muito interessante sobre essa questão. Tem muita gente que é seguidora, é adepta do espiritismo. E a gente vai falar nos próximos dias sobre este assunto aqui no programa Falando Francamente. Se gostou, compartilha, por favor. Grande abraço.